Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa terceira semana de matemática, nós vamos estudar sobre a medida do tempo, as horas. E eu trouxe para vocês aqui, ó, o meu relógio para mostrar para vocês. O meu relógio é composto por 3 ponteiros. Eu tenho o pequeno, que é o ponteiro que marca as horas, o grande que vai marcar os minutos, e esse vermelhinho que está girando aqui é dos segundos. Geralmente, na maioria, os relógios geralmente vêm com os 2 ponteiros. Esse do segundo aqui, alguns relógios que tem como acréscimo, ok? Lembrando vocês que 1 hora corresponde a 60 minutos, meia hora aqui, ó, metade, 30 minutos, né? E aqui o relógio, meu relógio aqui, ó, são de números. Então, ele é composto do 1 ao 12. Ele tem 12 números. E serve para marcar o tempo. Vocês estão vendo aqui, ó, dentro que tem um tanto de risquinhos. Olha só. Tem os risquinhos e tem os pinguinhos ao redor também, tá vendo? Aqui, ó, de um número até o outro, de um número até o outro aqui, tem um intervalo de 5 minutos. Então, vai ter, geralmente tem relógio, tem os 5 risquinhos aqui, ó, entre o intervalo de um número para o outro. Aí, para marcar os minutos. Aqui, ó, começa no 12, 0. 0, aí quando eu vou lá para o 1, né? Aí, eu já vou para o 1, aqui, eu já tenho contado 5 minutos quando eu chego aqui no 1. Aí eu vou aprender, né, a contar os minutos de 5 em 5. E uma boa chance de treinar a tabuada dos 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Quando chega no 12, que aí completa 1 hora. Certo? A tia vai explicar no slide para ficar bem ilustrado, né, para vocês, porque a gente tem atividade do PET também, a tia vai estar compartilhando a tela com vocês também, ok? Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é sobre horas, ok? Vou colocar em tela cheia, que vai ficar melhor para vocês estarem visualizando, certo? As horas. Mas para que serve as horas? Para marcar, né, o tempo. Nós temos uma vida que temos hora para tudo. A gente tem a hora, né, da nossa aula, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de tomar café, a hora do lanche. Então, a gente tem uma vida toda programada, né, com as horas do dia. Vocês sabem que o dia é composto por 24 horas, né, incluindo a parte do dia, que é 12 horas, mais 12 horas da noite, completa-se o dia 24 horas. E a gente tem que organizar a nossa rotina para que a gente possa realizar as nossas atividades diárias. Então, as horas e os minutos. Vamos lá. Aqui é o relógio, né? Igual a tia falou, está composto por 12 números, do 1 ao 12. O dia tem 24 horas. Tá vendo aqui, ó, os risquinhos estão mais claros. Vocês podem ver no reloginho de vocês, se vocês contarem, vão dar 5 minutos certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a partir daqui, ó, com o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, eu vou contar, né, os minutos e o pequeno, as horas. Por exemplo, se o pequeno estiver no 11 e o grande estiver aqui no 5, quantas horas são? Aí vocês vão ter que contar, ó, 5, 10, 15,
20, 25. Aí será 11h25, porque o pequeno vai ser 11 horas e o grande vai estar marcando os minutos. Ok. Olha, da meia-noite ao meio-dia, é o que a tia falou com vocês. Vai dar 12 horas, né? O ponteiro mais curto indica as horas. Então, o ponteiro mais curto aqui é o azul, né? E o vermelho. O mais curto aqui, no caso, é o vermelho. E o maior, o azul, porque ele está bem maior aqui, ok? Desculpa aí. O óculos da tia não está bem bacana. Então, aqui, meia-noite. A partir da meia-noite até chegar meio-dia do outro dia, vai dar 12 horas, que é a metade de um dia, certo? Aqui, ó, que dá para vocês visualizarem direitinho que o pequenininho é a hora, que é o vermelho, e o grande dos minutos. Da meia-noite ao meio-dia, 12 horas. 1h da manhã, tá vendo? Aí já vem a madrugada, né? Aí vem 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, ou da madrugada, como vocês quiserem. 4h da manhã, 5h da manhã, 6h da manhã. 7h da manhã, 8h da manhã, 9h da manhã, 10h da manhã, 11h da manhã. Aí, quando ele juntar aqui, meio-dia. Então, esse intervalo aqui que a tia contou dá 12 horas, que é a metade do dia. Tá vendo? Aí, da meia-noite ao meio-dia, 12 horas. Aqui, ó. Quantas horas são? 2 horas. Olha lá, ó. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, que é o que a tia passou. 10 horas, 11 horas, 12 horas. Os dois se juntaram. Ou meio-dia, que corresponde à metade do dia, que são 12 horas. Agora, passou do meio-dia, né, até meia-noite, vai dar 12 horas também. Porém, quando for a parte da tarde, né, é 1h da tarde. Mas, na parte da tarde, o correto é falar 13 horas. Então, quando o ponteiro pequeno estiver no 1 e o grande no 12, vão ser 13 horas. Quando estiver no 2, 14 horas. No 3, 15 horas. Que corresponde a 3 horas da tarde, ok? Mas o correto da gente fazer a leitura na parte da tarde é dessa forma. Quando estiver no 4, 16 horas, que corresponde a 4 horas da tarde. Ah, tia, então eu não posso falar 5 horas da tarde? Não pode. Mas o correto da leitura, né, se já passou o período ali do meio-dia, é fazer essa leitura, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem quando eu chegar na parte da noite, certo? Quando o pequeno, ó, o vermelhinho, o pequeno está na hora e o grande no 12. Aqui são horas exatas, viu, gente? Vai estar marcando 17 horas. Aí, ó, completou a metade, ó. 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, meia-noite. Completou mais 12 horas. Completou o meu dia, que deu 24 horas. 24 horas ou meia-noite, certo? Aqui, 1h é igual a 60 minutos. O ponteiro mais comprido indica os minutos, que é o azul, né? Agora, nós vamos contar meus minutos também. É 12 horas e 0 minuto, porque aqui eu vou começar a contar a partir do 12 aqui, é como se tivesse o zerinho aqui mesmo, para iniciar a contagem. Aqui vocês podem ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 5 minutos quando eu chegar no 1, olha. 12 e 5.
12 horas e 5 minutos. 12 horas e 10 minutos, porque 5 que eu tenho aqui, mais 5 aqui, 10. Ele vai girando. 12 horas e 15 minutos. Vocês estão observando, né, que nesse intervalo de um número até o outro, eu tenho 5. Então, quem não sabe a tabuada ainda dos 5, que eu acho, assim, bem improvável, né, que vocês sabem contar de 5 em 5. Então, fica bem mais prático. É como se fosse, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Tá vendo? Então, são 12 horas e 20 minutos. Então, não vai ser 12 e 4, vão ser 4 intervalos de 5, certo? E 4 vezes 5, 20. Por isso que é 12 e 20. Aí, ó, 12 e 25, 12 e 30, ou 12 e meia. 12 horas e 35 minutos. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 45 minutos. 12 horas e 50 minutos. 12 horas e 55 minutos. Aí completou uma hora completa, que deu 60 minutos. Quando ele completa essa volta inteirinha que eu fiz aqui do ponteiro maior, que é dos minutos, o azul, eu completo uma hora, que vai dar 60 minutos. Tá vendo? De um número até o outro, eu tenho um intervalo de 5 minutos. Então, eu tenho aqui, ó, 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Tá vendo? Esse intervalo aqui, ó, eu tenho 3 intervalos de 5 minutos. Vocês podem contar, ver aqui que são 3 números. 1, 2, 3. E vai ser do 1 até o 3. 3 vezes 5, 15. Que corresponde a 1/4 da hora. 30 minutos corresponde a 2/4 da hora, que é 15 mais 15. Ou meia hora, né? 45 minutos corresponde a 3/4 de uma hora. Se 1/4 deu 15, né, gente? 15 vezes 3, né, vai dar 45 minutos. Depois a gente vai aprofundar, né, 3/4 da hora, a gente vai aprofundar mais a respeito dessa hora em fração, mas vai ser mais para frente, tá? Aqui vocês vão ter o reloginho com os minutos. Quem quiser desenhar para ter no caderno, eu aconselho que vocês desenhem. Aí aqui tá faltando os números, né, aqui dentro, do 1 ao 12, para que vocês possam marcar as horas. Quem tem papel em casa, eu aconselho vocês confeccionar os reloginhos, faz o ponteirinho, coloca o clips nele para poder estar vocês girando os ponteiros, porque depois tia vai estar passando para vocês um ditado de hora, certo? E 60 minutos ou 4/4 da hora, que corresponde a uma hora. Vamos lá fazer a leitura de algumas horas. Quando o ponteiro pequeno está no 2 e o grande no 5, são 2h25. Ah, outra coisa, além dos relógios de ponteiros, nós temos os relógios digitais. Esse aqui é um exemplo de relógio digital, que já marca a hora como você vai fazer a leitura. Nos de ponteiro, você tem que contar os minutos, se você não sabe já decorado, certo? Aqui, ó, 2 horas e 25 minutos. Aí, antes do meio-dia. Então, aqui eu estou me referindo na madrugada, né? Porque se fosse depois do meio-dia, aí seria 14 horas e 25 minutos. Tá vendo? 2 horas e 25 minutos eu vou falar antes de chegar no meio-dia.
né? Antes de ser meio-dia. Quando for a partir da parte da tarde que eu passei do meio-dia, a leitura correta de se fazer é 14 horas e 25 minutos. Aqui, ó. 11 horas e 40 minutos, antes do meio-dia, tanto no relógio de ponteiro quanto no relógio digital. Depois do meio-dia, vão ser 23 horas e 40 minutos, que também quer dizer que são 11 horas e 40 minutos, quer dizer que aqui falta 20 minutos para o meio-dia, e aqui falta 20 minutos para a meia-noite. Tá vendo que tem diferença? Então, vamos lá para o nosso PET, para a gente ver as atividades de hoje. Eu vou demorar um pouquinho para mim poder localizar aqui a nossa terceira semana, né? Nosso PET. Um minutinho só. Vamos lá. É 23 a página. Peraí, chegando, segunda semana. Terceira semana, né? No nosso tema de horas, e também temos o nosso tema como operações, né? Que são os números que a gente utiliza, né, para a unidade do tempo, que é o que a tia mostrou aqui no relógio para vocês. Nós dependemos muito do número, o número é muito importante na nossa vida, né? Então, esses números aqui, nós utilizamos tanto para as operações, agora também para trabalhar a unidade do tempo, que é as horas, né? E nós precisamos, né, ter os equipamentos para a realização dessas operações, que vai nos ajudar a resolver problemas no nosso dia a dia, e precisamos dos números também para que a gente possa identificar as horas do nosso dia e organizar as nossas rotinas. Então, recapitulando, no relógio o ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos. Usamos a base 60, pois é o menor número divisível por 2, 3, 4, 5 e 6. Então, cada hora tem 60 minutos. E cada minuto, 60 segundos. Então, cada palitinho daquele lá corresponde a 60 segundos. E cada tracinho, né, a 5 minutos. E não é o tracinho, vai ser o intervalo que tia falou, de um número até o outro. Vocês podem olhar, se vocês tiverem um relógio aí, de ponteiro, vocês vão ver os risquinhos lá, vocês podem contar que do 12 até o 1, chegar a 1, vai dar 5 minutos. Cada palitinho daquele corresponde a 1 minuto, certo? Ali eu ensinei vocês a contar de 5 em 5, mas se o 12, se o ponteiro grande está no 12 e o pequeno no 1, por exemplo, ver se eu consigo pôr aqui, que esse relógio aqui é ruim para mudar o ponteiro. Gosto de mostrar. Vamos ver. Eu tenho aqui, vou pegar o 9 mesmo, ó. Vamos supor que o pequeno está aqui no 9 e o grande está aqui no 12. Se ele andou um pouquinho aqui, ó, ele vai estar em cima do primeiro risquinho. Então, vai ser 12, 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4, 12, 5, até chegar no 1, certinho. Porque cada risquinho desse corresponde a 1 minuto. No relógio digital, vocês podem acompanhar essa leitura também. Então, cada tracinho, né? Esse tracinho que está citando aqui no PET é o intervalo de 5 minutos que a tia está contando com vocês. Multiplicando pelos 12, né, que aparece no relógio, nós temos 60 minutos, ou seja, 1 hora.
E cada dia, né, todo ponteiro, há horas que dá 2 voltas completas no relógio. Assim fica muito fácil, né, estudar horas. Se vocês quiserem aprofundar mais sobre a medida do tempo, vocês podem acessar esse site aqui, que é bem bacana. Vocês vão aprender muito mais sobre horas e ficar antenados aí. Quem precisa treinar também as horas, é uma boa sugestão para que vocês possam aprofundar no nosso tema da aula de hoje, que é sobre horas. Na atividade 1, está bem explicadinho aqui, a gente tem aqui os 6 relógios. Vocês vão observar, né, que o ponteiro pequeno indica as horas e o grande, os minutos, né? Nós temos horas exatas, que são aquelas que não precisam contar os minutos, e temos as horas que vocês vão ter que contar os minutos. Vocês vão escrever as horas marcadas abaixo de cada retângulo aqui do relógio, certo? Na 2, nós vamos utilizar operações. Por isso que eu falei que as horas também está associada com os números e com as operações também. Número 2, Felipe é um menino muito ativo. Ele fez uma tabela colocando tudo o que faz durante todo o dia. Veja só. Aqui é o número de horas, né? Quantas horas ele gasta para fazer cada atividade do dia. É 8 horas para dormir, 4 para brincar e aprender na escola, 2 horas para assistir televisão, 3 horas para pedir ajuda e conversar com as pessoas da sua casa, 2 horas para cuidar da sua higiene e se alimentar, 1 hora para ler livros e revistas. Isso aqui, ó, gente, é importantíssimo vocês terem também na rotina de vocês. Ler algum livro durante o dia ou alguma revista para vocês praticarem a leitura. Futuramente a tia vai pedir vocês uns desafios de leitura aí, para mim ver como que está a pontuação, como que está a leitura de vocês. 2 horas para brincar, 2 horas para fazer a lição de casa. Então, tirando as horas de sono, quantas horas sobra no dia? Lembra? Tia falou quantas horas que é um dia? Lembra? Um dia é composto por quantas horas? Quem falou aí 24, beleza. Então, vocês vão fazer uma operação aqui, vai calcular a diferença para mim. Tirando as horas de sono dele, né, que ele gasta para dormir, quantas horas vão sobrar ainda? Vocês têm que olhar aqui na tabela, quantas horas de sono que ele tem, fazer a continha, tem que registrar a continha para ti aqui, tá bom? Quanto tempo de estudo Felipe faz na escola e em casa? Lá na tabela também, vocês vão registrar aqui quanto tempo que é. Quantas horas tem um dia? A tia já até falou aí a resposta, certo? Número 3. Fernanda foi passear em sua casa. Elas saíram de casa às 8 horas e voltaram 4 horas depois. A que horas Fernanda e sua mãe retornaram para casa? Então, eu sugiro que vocês, né, marquem aqui a hora que ela saiu. E depois vocês façam a operação, que elas voltaram 4 horas depois, e marque dentro do quadradinho a resposta correta com um X, certo? Essas são as nossas atividades da terceira semana do PET. E lembrando que vocês não podem esquecer de tirar foto e me mandar as atividades complementares, porque as atividades complementares é de suma importância para a complementação da carga horária de vocês, certo? A tia está aguardando as atividades, viu? Vocês podem enviar as fotos e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um excelente dia para vocês, um abraço bem carinhoso para vocês. Que Papai do Céu abençoe a cada um.